Coríntios 6. 6, versículo 14. 2 Coríntios, a partir do capítulo 6, versículo 14. E até o final do capítulo 7. Então, como eu falei antes, porque na verdade o 7 ele começa no 6, que é o mesmo assunto. No 6, aqui na minha Bíblia, no 14, ele tem um subtítulo que chama O Templo de Deus Vivo. Somos nós, hein? Quando a gente lê, a gente vê que o 7 ele continua o mesmo tema. É por isso que eu comecei no 6. Entendeu? Aí ele muda de tema, estou no versículo 5 do capítulo 7. Então, na verdade, esse vai ser muito bom, porque através desse capítulo 7 a gente entende um pouquinho qual era a preocupação de Paulo, hein? Naquela época, quando ele escreveu e transmitiu essa segunda epístola, essa segunda carta aos Coríntios, porque ele vai falando, ele estava preocupado, né? Porque ele tinha feito a primeira carta bem severa, onde ele, vocês se lembram, na primeira carta, ele falava até de um incesto que houve dentro da igreja. Vocês esqueceram como foi que vocês aprenderam no princípio? Isso. Aí ele falava também de desordem dentro dos cultos, que as mulheres falavam demais. Isso aqui é tudo em Corinto. Eles iam tomar ceia para ser bebedeiro, eles ficavam bêbados na ceia. Então, ele foi muito enfático. Aí ele pensava, na verdade, quando ele escreveu, quando Tito lhe trouxe notícias, porque quem levou a primeira carta, ele não estava lá. Quem levou a primeira carta era o Estevão, se não me engano. E quando Tito foi visitá-lo, ele estava na Macedônia, lá nas igrejas de Filipe, Tessalônica. Quando o Tito foi levar notícias dessa primeira carta, ele se regozijou, porque ele falou, não, os caras entenderam tudo muito bem, se arrependeram. Então ele ficou muito feliz de ter essas notícias do Tito. Essa segunda carta, ela está nesse sentido, que ele está, então, falando, como estou contente que vocês obedecendo, vocês estão me ouvindo. Nos ensinamentos que eu estou passando. É por isso que eu estava falando, antes do culto, que pregar isso, quando se trata de novos convertidos, pode até me enganar, porque ele fala muito, é muito bom que vocês obedeceram ao que eu falei e tudo. Mas não é nesse sentido que ele quer. Não que se deixa passar por um guru, nada a ver. Mas a gente vai entender melhor agora, que a gente já tem essa pincelada, a gente vai entender muito bem, a gente vai lendo. Então vamos começar no capítulo 6, versículo 14, então, onde ele fala que a gente é o templo vivo. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça é a palavra de Deus, né? Ser parceiro da maldade? Como pode a luz de Deus conviver com as trevas de Satanás? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Nenhuma, hein? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E tem tanta gente que não toma cuidado nisso, né? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? As outras religiões, como você bem falava, oferecer quase as crianças, hoje os cabelos. Mas, então, o que tem a ver com um cristão se aliar com essas outras religiões? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo. A gente tem que ter uma coisa, quando ele fala que a gente não pode se colocar debaixo de um jugo desigual, a primeira coisa que nos vem em mente é que a gente não está, tudo bem, a gente não está debaixo de jugo nenhum. É como quando ele fala das igrejas,
Você não pode ser mono. Ou você é quente ou você é frio. Ou teu sim é sim, ou teu não é não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então a gente está debaixo de um jugo. Ou a gente está debaixo do jugo igual, a gente é cristão com Deus, com o Espírito Santo, ou a gente está debaixo de um jugo desigual. Porque a gente é cristão, quer se misturar com o diabo, com o mundo. Então isso não dá. A gente não pode ficar fora de um jugo. Se a gente vive no mundo, a gente se coloca debaixo do... É que a gente não se coloca debaixo do jugo de Deus, a gente obrigatoriamente, automaticamente, a gente vive as regras do jugo do mundo. É do diabo. Em cima do muro, né? Pois é, mas em cima do muro. O muro é construído... A gente está com o diabo. Não existe o meio termo. A gente não pode estar em cima. Ficar em cima do muro é ficar com o diabo. Porque como o santo não pode se misturar com o imundo, o muro não pode ser construído no terreno de Deus. Ele não se mistura, então ele pode estar no limite. Mas está totalmente, 100% no terreno do diabo. Então a gente em cima do muro está 100% no terreno do diabo. Com o jugo é a mesma coisa. Ou a gente está testemunhando, vivendo segundo as regras, a doutrina de Cristo, a gente não está com o jugo desigual, ou a gente está com o mundo. Mas pensar, não, eu estou livre, sozinho, sem jugo nenhum, nem de Deus nem de diabo, não existe. Automaticamente está debaixo do jugo desigual. Como ele próprio diz, habitarei, o Senhor, hein? Em Levítico, habitarei e andarei no meio deles, do povo de Deus. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, disse o Senhor. Então, não tem como ficar sem se afastar e sem se separar. Ou se separa, ou se afasta, ou não. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Quando ele fala de não tocar em coisas impuras, isso não é só ídolos, carne, coisa assim. É justamente essa convivência, essa mentira, ganância. Isso aqui é tudo impuro para Deus. São todas essas regras que Satanás é do mundo, né? Querer se aproveitar de um outro, e não ter essa justiça divina, né? Então, isso é tocar em coisas impuras. Fazer festas que não tem nada a ver com a glória de Deus. É tudo na glória de Satanás, né? O Belial, que eles chamam aqui também, sabe? Outro nome para Satanás. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Quer dizer, se toca, não os receberei, certo? Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, continua no capítulo 7, por isso que eu falo que era para começar lá. Amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Ou como interessante também, tá? A gente não presta atenção quando a gente lê assim. Purifiquemo-nos, a gente se purifica, de tudo que contamina o corpo ou o espírito. Na verdade, teria que ser escrito o corpo e o espírito. A gente não consegue contaminar o corpo sem contaminar o espírito. É a mesma... Hã? Então, aqui está escrito ou. Então, eu acho muito melhor E. Aqui eu até risquei o ou e pus um E. Porque realmente, é como justamente antes, quando ele falava, não tem como ficar fora do jugo. Aqui também não tem como fazer sacanagem com a carne, e depois pensa, não, mas meu espírito, eu estou resguardando o espírito. Não, ele faz, automaticamente vai sujar o espírito também, o espiritual. E se a gente não suja, a gente se torna, então, a cada vez mais santo. Por quê? Porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração, que recebem o coração, que abram o coração para nós. Na verdade, estamos também aqui, vocês iam receber a palavra, os ensinamentos
os apóstolos estavam dando para os coríntios. Né? Não, quando Tito foi, quando Paulo escreveu as cartas, não prejudicamos ninguém. Como interessante, até hoje isso aqui surge, hein? Nem desencaminhamos ninguém. Quer dizer, eles não pregam uma coisa para tirar da palavra, justamente ele fala, eu não estou desencaminhando ninguém do caminho divino de Deus, da salvação. Eu não estou pregando no meu nome, para mim, mas é para Deus, para a sua salvação. Né? Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Ele está bem enfático. Não digo isso para condená-los. Aí ele fala assim, não digo isso para condená-los. Por que condená-los? Eu não estou falando que a gente não está prejudicando, falando não porque vocês estão errados. Não, eu estou dizendo isso para libertá-los, na verdade. Não é para condenar. Então, vocês se sentirem livres na palavra de Deus. É não seguir essas coisas que amavam vocês, com mentiras, com falsos evangelhos, falsos profetas, é que quer te amarrar ou com dinheiro ou com coisas falsas. Não, é para libertar, né? Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, porque ele trata eles como filhos, né? Que são filhos dele, espirituais. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Como ele é justo, né? Quem está falando isso numa igreja hoje? Estamos juntos em tudo, qualquer situação. Não é só para coisa boa. É como um casamento. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Claro que a gente quer viver aí até a promessa. Tenho muita confiança em você. Ou como ele está destacando isso. E de vocês tenho muito orgulho, porque justamente eles obedeceram. A gente vai ver. Eles seguiram, se arrependeram, depois de toda a bagunça que ele estava fazendo. Porque todos nós, o negócio é que ninguém chega a Deus limpo. Todos nós, quando a gente se converte, a gente está cheio de coisa ruim ainda. O pessoal fala assim, eu não estou contra, eu preciso largar isso. Qual que é mais fácil? Seria que você as suas falhas que a gente tem nesse mundo e a gente ir aprendendo a palavra, ou você vai querer ficar perfeito. Você vai se arrepender. Né? Tem muita gente que fala, não, porque não. Ou porque realmente eles pensam que Deus não vai aceitá-los assim tudo, ou porque simplesmente é para empurrar a tua barriga, não estou pronto ainda. Eu tenho que mudar de vida. Então eles querem melhorar pela própria força deles, pelas obras. Vou mudar de vida. Aí sim, eu vou me converter. Não sei se isso aqui está errado. A gente tem que se converter quando Jesus vem bater, depois ele vai nos moldando. Ele vai nos tirar do molde do mundo e nos colocar no molde dele. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, porque eu trato vocês como filhos. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho, apesar que eles não estavam muito certos. Lógico, normal. Vocês têm me encorajado grandemente, me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Ele fala que eles tinham aflições entre eles, hein? Mas apesar disso, vocês me deram muito encorajamento, porque eu vejo as mudanças, eu vejo que vocês se arrependeram. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Isso ele está falando de justamente tudo que eles viveram e conviveram na primeira carta de Paulo. Né? Aí ele estava lá na Macedônia, nas igrejas de Filipos e Tessalônica, quando ele escreveu essa carta. É que ele mandou o externo levar essa carta. Ele fala, não, a gente viveu muita coisa ruim. Agora, ele tá lembrando de tudo isso, né? Com batalhas fora, com gente que queria os destruir, os desviar, e também com gente dentro da igreja.
como ele estava falando, né? Essas coisas de pecados imundos, né? Combater as externas e de todos os lados combater e temores internos. Mas Deus que conforta os desanimados, ele estava bem desanimado, né? Nos encorajou com a chegada de Tito. Chegou agora, antes ele escrever essa carta, na verdade, né? Tito chegou lá, na Macedônia, ele contou que estava tudo certo, os caras tinham se arrependido, tudo. Aí ele escreveu essa carta, ele estava falando, agora estou super feliz, vocês têm me encorajado, porque eu estava temendo que vocês não iam receber bem, né, essas críticas que eu fiz, na verdade. É por isso que a gente tem que falar, mesmo se na hora faz mal, você não pode passar a mão em cima da coisa ruim. Mesmo se a gente se desentende um pouquinho, mas quando o amor é puro, é verdadeiro, o Espírito Santo vai. Dos dois lados, né? Um fala, tudo bem, ele vai entender, é do outro, tudo bem, vamos tentar. Não é? Então, mas Deus que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe de encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. E lá ele está falando justamente de toda a carta que ele escreveu, por isso que ele fala, quantos vocês desejam me ver, depois dessa carta, apesar de todas as coisas ruins que eu escrevi, mas vocês continuam querendo me vendo. Porque ele criticou tanto o desordem e tudo. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, que é o primeiro Coríntios, né? Embora, a princípio, tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Você vê que mesmo ele fala, não, ainda mesmo, às vezes eu pensava, mas eu não devia escrever essas coisas assim, porque ele fala, eu não me arrependo, mas, na verdade, ainda que eu sei que ela lhes causou muita dor. Então, mas só por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, lógico, mas porque a dor os levou ao arrependimento. É isso, senão ninguém se arrepende. Sem ninguém falando as verdades, o que tem lá na palavra, como vai ter arrependimento? Não vai. Então, depois foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza, que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta na salvação. Porque tem gente que fala, não, porque o cristão é triste, vive triste. Não, ele está falando dessa tristeza, é uma tristeza que leva ao arrependimento. Então ele fica feliz de se arrepender. Se a pessoa não se arrepender, não vai mudar nunca. Nunca vai mudar, não vai ter parte da salvação, como ele fala aqui. Então, de novo, a gente vai lá no livre-arbítrio. É que não há ninguém, quando eu estava falando do rapaz lá, nesse mesmo coisa que ele estava falando do livre-arbítrio. E que, na verdade, a gente não consegue perder essa salvação. Né? Uma vez que a gente se converteu, o Espírito não sai, volta. Mas claro que pode. A gente vê no filho pródigo, a gente vê. Você acha que o filho pródigo, quando ele foi lá, o Espírito estava junto na bagunça com ele? Não estava, não. Só que ele, obviamente, ele estava sob a influência ainda do Espírito Santo, e mostrou para ele, não, peraí, agora, você vê, se você se arrepende, volta lá para teu pai, o diabo, você vai vencer o diabo, mas agora você deixa uma brecha. O diabo está rodeando, você deixou a brecha aberta, ele te pegou de vez, entendeu? Agora, você que tem que fechar essa porta.
Entendeu? Então, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte, quando é essa outra tristeza que não é de Deus, né? Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa das suas ações, indignações, temor, desejo de me ver, zelo, prontidão em punir a injustiça. Ou tudo produz com essa tristeza, só coisa boa. Então, quando a gente repreende, segundo a palavra, segundo a justiça, só produz coisas assim. Vai produzir mais dedicação, vai produzir mais. Vai dar uma indignação, a gente vai se dar conta. Como que eu pude fazer isso? Hã? Não podia fazer isso. Não. Desejo de ver a quem a gente ama, e prontidão em punir a injustiça. Por exemplo, justamente ela não deixa fazer os filhos fazer o que eles querem, mas está pronta a punir quando precisar. Para eles ensinar mesmo. Não, isso aqui é injustiça. Eu não posso fazer isso com esse outro menino, porque senão está sendo injusto. É assim que ele vai aprender o que é a justiça, não é? E quando a gente fala, não pode, tem que punir. Se continua, tem que punir. Vocês mostraram que fizeram tudo o necessário para corrigir a situação. Isso é importante. Quando a gente não fala, não, tudo bem, eu não gosto mesmo disso, não estou nem aí. Nem vou tentar nem corrigir, porque para mim não importa. Então tem que ser errado. Entendeu? Aí ele fala, vocês mostraram que fizeram tudo o necessário para corrigir a situação. Todas essas coisas abomináveis que tinha, as mulheres faladeiras, fofoqueiras, os homens invejando coisas dos outros, colocar nos primeiros lugares, pegando os lugares dos outros. É todo esse tipo de ganância, de coisa. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas sim para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos que são dedicados a nós. De novo ele fala nós, porque é eles que estão levando as boas novas. Mas obviamente ele não está se vendo como um guru. Ele está se vendo como um apóstolo, como um mensageiro, né? Ele é. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês, como é maravilhoso, todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram, já de antemão. Né? Apesar de tudo, já falaram, não, tudo bem, ele está certo. Então, fica na paz, que tudo que veio nessa carta está certo. Então, fica na paz. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Você vê que ele se orgulhava deles até mesmo quando eles estavam no erro. Ele não os rejeitou. Ah, vocês estão todos no erro, um está saindo com a madrasta, o outro está fazendo isso, vocês estão todos errados. Não, ele escreveu a carta, mas ele continuou a se orgulhar deles. Eles não se decepcionaram, porque todos viram, não, ele está certo, ele não pode fazer isso, não pode continuar, não está certo. Então, às vezes, a gente não pode rejeitar, a gente julgar assim. Tem que dizer, não, vamos, calma. Eles vão ver, eles vão aprender, o Espírito Santo vai tocar. Para isso tem a oração, para isso tem a dedicação na palavra. Levar uma palavra, orientar novamente com outro. O Espírito consegue agir. Porque aí o coração vai se amolecendo e vai mudando. Estou falando por mim também, hein? Não estou falando para ninguém, mas estou falando por mim também. Percebendo bem, tranquilizado. 14. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade e ficou provado que eu tinha razão aos elogiá-los. Como maravilhoso, né? Quando depois com o recurso a gente vem, você vê? Eu falei, Deus é tudo poderoso, Ele trabalha os corações.
Ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram a Tito, hein? E o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Glória a Deus. E isso é maravilhoso, quando apesar de todos os defeitos que a gente vê no outro, hein, a gente pode continuar a confiar. Porque isso não abala a confiança. Porque ninguém é justo, hein? Só Jesus Cristo mesmo. A gente não pode falar, não, eu sou justo. Eu sou o cara, porque lá a gente se esforça e está vivendo dentro da graça de Deus. Agora, falar que eu sou justo, eu não posso, porque senão eu não preciso nem de Jesus. Se eu posso ser justo eu, então para que Jesus precisa morrer para mim? Não é? Então, eu sou justo pela graça de Cristo, porque Ele está me perdoando todas as minhas injustiças. Mas toda hora eu estou sendo injusto em algum pensamento, em alguma atitude com minha irmã, com vocês, com qualquer um. Às vezes a gente vê uma coisa, quando a gente vê o horário, por exemplo, eu posso estar injusto, entendeu? A gente está esperando alguém tal hora, aí não vem. A gente está injusto, porque a gente não sabe por quê, não é? Aí eu falo da minha irmã, não, mas você não trouxe isso. Mas eu não estou perguntando por que ela não trouxe, entendeu? Então a gente está sempre injusto, mesmo quando a gente se ajusta. Então, a gente tem que ter essa humildade, tá? É a palavra, a justiça de Deus, ela serve para isso. Porque nós mesmos, se a gente não volta a mergulhar na palavra regularmente, a gente não vai, por nós mesmos, nos dar conta disso. Assim, fala, não, eu preciso da palavra, eu preciso do Senhor para ser um pouquinho mais honesto comigo, né? Para tentar ser mais justo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento. Eu sei que às vezes são coisas um pouquinho difíceis a entender, especialmente quando Paulo fala assim de obediência às novas que ele trazia. Né? Essa que a gente pode reportar para a gente quando os irmãos, quando a gente fala da tua palavra, a gente poderia se orgulhar muito facilmente do que a gente está levando para as pessoas. E de um certo modo é até normal, né? Porque se a gente tem que se orgulhar, é da tua palavra, e não da gente. É como a gente leva a tua palavra, na verdade uma fonte de orgulho, de poder te servir, de poder levar a tua palavra para os outros. Mas que esse orgulho, ele não nos deixe ganancioso, soberbo, mas que seja realmente um orgulho que a gente sente que é para você, que nos orgulhamos de poder te servir, Senhor, e de poder levar essas boas novas para qualquer um que a gente pode encontrar, né, e com quem a gente pode falar. É que a gente não julga, mas que a gente tenha paciência em esperar, né, a gente mudar e também as pessoas mudar. A gente vai poder se regozijar, como fazia Paulo, da mudança que a gente vai poder ver nas pessoas. É isso que é o mais, que é a maior recompensa, né? Quando a gente pode assistir a uma conversão, quando a gente pode orar com um próximo com o qual a gente não podia nem falar de ti, Senhor, mas que depois de uns tempos a gente vê que o Espírito Santo agiu no coração, que ele deu esse coração mole, que ele pôde receber a tua palavra. É isso que a gente quer, a gente quer se enorgulhar, ou se orgulhar disso, Senhor, da propagação da tua palavra e da tua justiça, não da minha. Obrigado, Senhor, de guardar os meus irmãos, os resguardar de tudo mal, de toda a bactéria, vírus, ruim. Agora o Senhor os levantou e nos levantou. Guarda-nos, Senhor, de todo mal.
livre-nos de tudo mal também, nessa semana, no trânsito, em todo qualquer lugar onde a gente for. Eu te peço, Senhor, nos guiar, nos orientar, nos parar